É nosso convidado na edição da noite, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar connosco. Muito obrigado, boa noite. Já levantou e continua a levantar muitas dúvidas sobre Luís Montenegro, quer sobre a Spinum Viva e agora ainda mais sobre os pareceres na Câmara de Espinho, mas mesmo assim todas as sondagens recentes colocam-no assim atrás de Luís Montenegro. São os portugueses que não valorizam as polémicas ou, sobretudo, não o valorizam assim? Boa noite, novamente. As sondagens têm o valor que têm, quer dizer, nós tivemos sondagens onde o Partido Socialista está à frente, temos sondagens mais recentes onde o Partido Socialista está atrás. A única sondagem feita com voto na urna, o Partido Socialista estava à frente. Quando nós olhamos para o ano passado, antes de 10 de março de 2024, o Partido Socialista estava sistematicamente 5, 6 pontos atrás do PSD, da AD, 4 dias, julgo que foi 4 dias das eleições. A sondagem da Universidade Católica dava ao Partido Socialista 5 ou 6 pontos atrás e depois nós ficamos 0,8. Portanto, as sondagens têm o valor que têm. Aquilo que é a nossa preocupação é conseguir mobilizar o povo português, porque só o Partido Socialista é uma solução de estabilidade. Já lá vamos à sua mensagem de mudança, mas antes ainda as sondagens, porque não há uma que dê maioria à esquerda, pelo menos nisso, por mais que haja muitas e para todos os gostos, como estava a dizer. Aliás, na mais recente, AD e L já surgem perto da maioria absoluta. Como é que ainda acredita que vai ser primeiro-ministro? Bom, porque eu acredito que os portugueses percebem que com a eleição de Luís Montenegro não iria garantir estabilidade ao país. Continuaria ensombrado em suspeitas e isso continuaria a manter o país num ambiente de suspeição, de dúvida, que não é o que nós precisamos. Nós precisamos de encerrar este capítulo e de dar início a uma nova vida com um governo que garanta a estabilidade. Mas os portugueses não parecem estar assim tão preocupados. Sente-se sozinho na preocupação da ética do Primeiro-Ministro? Eu tenho a certeza que toda a gente se preocupa com a seriedade dos políticos na política. Tenho a certeza, quer dizer, não tenho, aliás, dúvida nenhuma sobre isso. Mas a AD está a descolar. Mas esse não é o único. Eu não concordo com isso. Eu dei o exemplo. Nós tínhamos o ano passado sondagem em que estávamos até ao fim com uma distância de 6 e tivemos um quase empate com uma diferença de 0,8. Portanto, relativizar as sondagens e focarmos naquilo que é importante, que é conseguirmos mobilizar os portugueses. As coisas não estão bem. Nós temos algumas das grandes promessas da AD, no que diz respeito à habitação e à saúde, não produziram resultados positivos, antes pelo contrário. Nós hoje temos uma habitação muito mais cara. Se alguns jovens conseguiram, com algumas medidas, adquirir casa, a verdade é que a maioria dos jovens ficaram ainda mais longe do que estavam antes do governo da AD, porque os preços aceleraram. E na saúde, a situação de caos, de insegurança, de instabilidade que o governo da AD trouxe, não augura nada de bom para a própria AD. E, portanto, nós vamos nos focar nos problemas dos portugueses, Acha que ainda está a do tempo país. de recuperar agora, durante a campanha, durante os debates, esta aparente desvantagem, que ainda é alguma? Mais uma vez, eu não subscrevo essa aparente desvantagem. Nós estamos sempre, não vale a pena falarmos muito de sondagens, eu já o disse, a única sondagem com voto em urna, o Partido Socialista ficou à frente da AD. Estabilidade e a maioria não está à esquerda, isso mas à direita também não é? Porque a não ser que se ache que pode haver uma aliança entre o PSD e o Chega. Pois. Se o PSD rejeita o Chega, nós não podemos continuar a falar de maioria à direita. Ela existe, mas ela depois não se pode traduzir numa solução de governabilidade. Mas o pior... Rejeita o Chega, este líder. Bom, mas isso então seria extraordinário, que era alguém que não foi a votos governar um país. Bom, isso não seria a primeira vez, mas não é bom. Agora, aquilo que me parece essencial é nós conseguirmos mostrar aos portugueses que a solução de estabilidade é o Partido Socialista, que as coisas que estão bem hoje, na realidade já estavam há um ano, apesar de tudo, melhor há um ano do que agora. O caso do crescimento económico, o Primeiro-Ministro apresenta um conjunto de dados económicos que há um ano atrás também estavam bem, melhor. A economia crescia mais. Mas esse é um ponto positivo para este governo, não, a economia crescia mais no último ano da governação socialista do que no primeiro ano da AD. A criação de emprego também era maior, o aumento salariais também eram maiores do que no primeiro ano da AD. Agora, aquilo que não estava tão bem há um ano, ou que não estava bem há um ano, hoje está pior. Onde o caso da saúde é paradigmático disso, mas o da habitação também. Sim, já mencionou bem isso. Não está então arrependido de ter seguido uma aparente cegueira da sua palavra
de que nunca votaria, ou nunca viabilizaria, melhor dizendo, uma moção de confiança ao Governo? Não sente que está a ser visto como o que teve a granada na mão e deixou-os perder? Não, a Nelma é que cita as sondagens, não é? E elas mostram que os portugueses responsabilizam o Governo pela crise política. E acho que isso é evidente. Se nós formos sérios e olharmos para este último ano, o Partido Socialista foi um elemento de estabilidade desde o início, desde quando nós chumbamos uma moção de rejeição do programa de governo, quando viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República, quando votamos e viabilizamos um orçamento de Estado, quando chumbamos 2 moções de censura. Mas o que é que ia fazer se não tinha maioria à esquerda? Se há partido... Está bem, mas não é... Se tivesse maioria à esquerda, teria procurado outra geringonça. É uma das caras da geringonça. Não a repetiu porque não tinha condições para isso. Se nós não tivéssemos viabilizado o orçamento, eu era acusado de ser um radical. Agora que nós garantimos a estabilidade no último ano e meio. Mas viabilizasse, a Nelma diz qual era a alternativa. Às eleições antecipadas, nesse caso, se chumbasse o orçamento, o Presidente se convocasse eleições, o Pedro Nuno Santos sabia que não ia ter a maioria à esquerda em princípio outra vez. Portanto... Desculpa, eu não sei. O que eu sei é que, por razão de justiça, deve-se reconhecer no Partido Socialista como um fator de estabilidade no último ano e meio. Quer dizer, isso é evidente para todos. Agora nós podemos fazer todos os cálculos que quisermos, mas nós fomos um elemento de estabilidade. O Governo, por exemplo, não acreditou que nós viabilizássemos o Orçamento de Estado. Hoje, muitos pensionistas estavam habituados a receber devolução de IRS e estão a pagar IRS. Não é só pensionistas. Porque até os pensionistas estão do lado da AD, também de acordo com a sondagem mais recente, a pitagórica. Não, mas nós vamos estar sempre nas sondagens, eu tenho que ir... São 1000 entrevistas. Mas a sondagem de voto em urna eram 1200, quer dizer, e o Partido Socialista está à frente da AD. Não vamos estar a entrevista toda, julgo eu, a falar das sondagens. Já que falou de pensionistas, é o dado mais recente sobre eles. Certo, mas o dado mais recente sobre eles é que hoje estão a descobrir que estão a pagar IRS quando normalmente recebiam. E porquê? Porque o Governo, que estava a preparar-se apenas para eleições antecipadas, fez uma alteração da tabela de retenção na fonte muito generosa. As pessoas reteram menos imposto ou receberam mais em outubro e novembro, mas agora temos muito mais portugueses ou que vão ter um reembolso muito menor ou que vão mesmo pagar IRS. E este é um padrão na forma como este Governo atua. Aliás, julgo que foi ontem ou há dias, a TVI, numa peça, fez a contabilização das 70 ações do Governo, a que chamou, aliás, até de ações de campanha, desde que o Governo entrou em gestão. Luís Montenegro, quando era líder da oposição, atacou o Governo socialista por estar a usar os meios do Estado para fazer campanha. E é exatamente isso que Luís Montenegro está a fazer. Luís Montenegro tem 2 faces, quando está na oposição, quando está no poder. Isso diz muito sobre ele, mas diz muito também sobre a forma como governa. Está sempre a criticar Luís Montenegro. Então, olhamos então para as suas propostas. Não vou criticar a Nelma. A Nelma não é a minha adversária, não vou candidatar contra a Nelma. Mas podia dar preferência às suas propostas. Eu dou, Nelma, só que quando eu tento falar sobre as minhas propostas, a Nelma volta para o Luís Montenegro e para aquilo que temos... Quer dizer, às páginas tantas, eu sou acusado por falar de Luís Montenegro, mas na realidade as perguntas que me são colocadas são sobre Luís Montenegro. E eu percebo que a comunicação social e os jornalistas não consigam fazer perguntas ao Luís Montenegro sobre os casos que o vão envolvendo, porque ele não se disponibiliza para isso. Ora, não tenha que ser eu, sistematicamente, a ter de responder a questões sobre o Luís Montenegro. Para que fique claro, não foi opção minha. Muito bem. Qual é a sua mensagem de mudança, então, Pedro Nuno Santos? O que nós queremos é uma economia com uma estratégia que cresça, que produza valor, que pague melhores salários, que nos permita também pagar melhores pensões e termos uma política que, em vez de contribuir para aumentar o preço da habitação, contribua para aumentar a oferta da habitação. Eu tive a oportunidade, nós vamos apresentar, tivemos 5 dias em debate, com mesas redondas, com convidados independentes e outros do PS, e tivemos a discutir o programa eleitoral. Vamos apresentar as nossas propostas no próximo sábado. Mas logo de início eu disse, por exemplo, no caso da habitação, que nós devíamos usar os dividendos distribuídos pela Caixa Geral de Depósitos ao Estado para financiarmos a construção de habitação para a classe média e para os filhos da classe média. Depois, na saúde, nós precisamos de restituir segurança, confiança e estabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Não é por acaso que o cabeça de lista do Partido Socialista no Porto é Fernando Araújo, porque nós queremos sinalizar à população que nós temos soluções e pessoas capazes para garantir
a estabilidade, a segurança que nós precisamos ter no nosso Serviço Nacional de Saúde. Podemos ir por aí para os cabeças de lista. Soubemos há instantes que houve algumas rejeições, desde logo José Luís Carneiro, Maria Manuel Leitão Marques, não querem ser cabeças de lista pelo PS para estas legislativas, juntam-se a Fernando Medina. Eu não confirmo essas notícias. Não confirma? Não. Temos a informação, diz a Rádio Renascença, avançou, que estes, pelo menos 2 nomes, porque Fernando Medina está confirmado, por ele próprio. Não, eu não confirmo a notícia, nem que foram convidados, nem que não vão. Quer dizer, as listas vão ser aprovadas amanhã. Há muita coisa que se diz, alguma é verdade, outra não é. Quer dizer, não recusaram, então, hoje ser cabeças de lista? Eu não vou falar de listas, a não ser aquilo que já é conhecido. Não é? O Fernando Araújo é cabeça de lista, isso já é conhecido. Quer dizer, agora não posso falar daquilo que ainda não está fechado. E em relação a Fernando Medina, que assim está fechado, disse que está fora das listas, mas vai continuar por perto. Parece-lhe que perdeu um bom quadro ou livra-se de um peso no Parlamento? Ainda há pouco nos lembramos de ter entregue uma declaração de voto contra a sua posição sobre a moção de confiança. É uma opção individual, pessoal do Fernando Medina que eu respeito. Quer dizer, nós não temos de ter um compromisso para a vida e permanente com a política. E temos de, em cada momento, respeitar as opções pessoais. E eu respeito a opção de Acha que ele está a preparar o caminho ou a preparar-se até ele próprio para suceder a liderança de Pedro Nuno Santos? Não acho nada disso. A liderança do Partido Socialista não está em causa. Não está. Nem que perca? Não, nós estamos a disputar umas eleições que nós acreditamos que vamos... Mas já daqui a pouco tempo. Está bem, Nelma, mas nós acreditamos que vamos ganhar as eleições e, portanto, é só nesse cenário que nós estamos focados, em mais nenhum. Então não tira conclusões da derrota das últimas legislativas. É que perdeu e agora corre outra vez o risco... Eu corro tanto o risco de perder as eleições como Luís Montenegro. Sim, mas esta seria a sua segunda derrota. Luís Montenegro ganhou as últimas. Mas eu também, quer dizer... Não vai com esse peso acrescido. Também ganhamos as europeias, quer dizer... Sim, mas aí era mais Marta Temido a cara da campanha. Esta é sobre si. Somos muitos. É o Primeiro-Ministro. Somos muitos, é o partido. Que se candidata. Não diz se sai, se perde as eleições. Depois do caso da Madeira e da derrota pesada, diz que a Madeira é um caso à parte e que o PSD já está lá há muitos anos. Nas últimas legislativas foi porque tinha acabado de chegar e porque perdeu por pouco. Nas europeias ganhou por pouco e a cara foi Marta Temido. Quando é que será a hora de assumir responsabilidade? Repare, Nelma, repare. Luís Montenegro ganhou por pouco. Não é, quer dizer... Não, está bem. E sobre as europeias, o que a Nelma disse foi que nós ganhamos por pouco. E eu respondo da mesma forma que a Nelma acabou de me responder, mas ganhamos. Mas estas são sobre si. É o Pedro Nuno Santos que está à minha frente e pergunto se sai da liderança do Partido Socialista, se tiver a sua segunda derrota, estas são mesmo sobre si. São todas as eleições, são sobre mim, as eleições em que o Partido Socialista se candidata. Então pronto, com duas derrotas. Mas quais duas derrotas? Desculpa lá. Se acontecer. Estou a pôr este cenário. Derrotas? Nós estamos no início de abril e temos umas eleições no dia 18 de maio que vamos vencer. Pronto, era aí que eu queria chegar, não tirar as tais conclusões da última derrota. Na campanha, de há um ano, tinha acabado de chegar à liderança, depois, lá está, as europeias não foram tão centradas em si. Acho por isso que ganhamos. Não é isso. A pergunta é, se considera que esta é a sua primeira grande campanha? Esta é que é mesmo nos seus moldes já estabelecido no Partido Socialista? Não, são todas as campanhas são as campanhas importantes. Não vai estar mais solto nesta do que na de há um ano, por exemplo? Não, eu espero estar, porque obviamente o tempo passa e isso também tem consequências em nós, não é? Portanto, eu espero estar. Mas vamos travar este combate com alegria. Não foi um combate que nós desejamos. O Partido Socialista não quis estas eleições, não provocou estas eleições, mas aqui chegados vamos ganhá-las. E sente-se moralizado para elas, mesmo com as sondagens? Com o Fernando Medina também a sair, é um peso pesado do partido, alegadamente não quer confirmar estas recusas de José Luís Carneiro, Maria Manuel Leitão Marques, o Primeiro-Ministro também a dar esclarecimentos que o Pedro Nuno Santos continua a insistir que são precisas mais respostas. Eu não continuo a insistir. Os jornalistas têm feito perguntas e vai moralizado, a pergunta é essa. Aparentemente nem todas elas têm sido questionadas. Ainda hoje o Primeiro-Ministro diz mais ou menos que ele não usa a expressão cabala, mas quase. E que eu saiba, a notícia é uma notícia do Expresso, não é do Partido Socialista. Mas leu as explicações de Luís Montenegro sobre os pareceres da Câmara de Espinho? Está a ver, Nelma. Depois vão dizer que eu é que falo do caso ou dos casos que envolvem Luís Montenegro. Eu preferia não o fazer, sinceramente. Mas leu ou não? Li, claro. E ficou esclarecido?
Não, eu acho que ninguém ficou esclarecido. Não é? Há um... Vamos voltar, mas que fica aqui registado, que foi porque a Nelma insistiu. Culpa minha. Exatamente. Não, quer dizer, este caso, aquilo que sabemos através do Expresso é que há uma investigação em curso no Diabo de Porto. Quer dizer, portanto, não é nenhuma brincadeira, é uma questão séria. E é assim que ela deve ser encarada. Ninguém foi constituído arguido. E é assim que ela deve ser encarada pelo Primeiro-Ministro. Não, ninguém foi constituído arguido. Há umas semanas atrás diziam que no caso da empresa era uma averiguação preventiva, que não era a abertura do inquérito. Entretanto, soubemos que há um que está aberto há 2 anos. Quer dizer... Então, qual é a conclusão? E o Primeiro-Ministro disse inicialmente que não tinha feito nenhum parecer e desta vez já não o nega, não é? Portanto, há aqui também um padrão de comportamento. É sempre arrancado a ferros todos os esclarecimentos que o Primeiro-Ministro vai dando. Isso não é aceitável. Um político tem que estar pronto para ser escrutinado e para responder. Sim. E numa comissão parlamentar de inquérito que o Partido Socialista avançou, vai avançar. O Pedro Nuno Santos diz que foi forçado a isso perante a falta de respostas de Luís Montenegro, mas este fim de semana disse que o pior que se soube sobre Luís Montenegro já nem é isso, agora são estes pareceres na Câmara de Espinho que são graves. Como é que quer que os portugueses acreditem que o seu objetivo é defendê-los e não aniquilar ou desgastar ou até destruir a imagem de Luís Montenegro? Desculpa, em primeiro lugar, quem faz as notícias são vocês. Okay? Não é o Partido Socialista. Foi Pedro Nuno Santos que este fim de semana disse isto é que é grave, o que se soube agora. Então, claro que é grave. Mas já tinha aberto antes uma comissão parlamentar de inquérito, ou que afinal já não é assim tão grave. Eu não disse que isto... Não. Oh, não, peço desculpa. Ninguém disse... Não está a confirmar que é impulsivo a teoria de que Pedro Nuno Santos é impulsivo. Desculpa lá. Ninguém disse que o que estava antes não é grave ou é menos grave. As suas palavras foram isto que se soube agora dos parceiros da Câmara de Espinho é o mais grave. E então? E é? Então havia uma comissão parlamentar de inquérito a algo que não era assim tão grave, como esta. Não, peço desculpa, se nós nos entendemos. O facto de eu dizer que este caso é o mais grave desde o início da crise não significa que o que está para trás não é, ok? Isso acho que estamos de acordo. Mas fez do anterior um caso gravíssimo. E desculpa lá, quer dizer, não sou eu que faço. Praticamente o país vai a eleições eu vejo assim como muitas... Por essa negociação. Eu vejo assim como muitas pessoas... E, portanto, quer dizer, todos os portugueses têm ouvido os comentadores que vocês convidam para aqui falar sobre a gravidade destes casos. Não sou eu. Isto não é uma questão do PS. É uma questão que teve início em investigações que são da comunicação social e, quer dizer, e não se ignoram. Não se ignoram. É um primeiro-ministro. Se Luís Montenegro fosse ministro deste governo, tinha sido demitido ou tinha-se demitido. Quer dizer... Por qual dos casos? Por qual... É que acha um grave, outro acha muito grave? Nelma, eu peço desculpa, eu acho muito grave todos. Eu disse que este caso é, na minha opinião, e já agora na opinião de muita gente, o mais grave desde o início desta crise. Consegue explicar porquê? Eu não quero estar sistematicamente a falar disto. E depois, quer dizer, depois dizem que eu é que centro a minha campanha e a minha entrevista em Luís Montenegro. E a Nelma é que está insistentemente a perguntar sobre o que é que eu acho sobre este caso ou deixo de achar. E, portanto, eu julgo que essa é uma matéria importante, obviamente, porque liderança e projeto são duas faces da mesma moeda, uma não existe sem a outra. Aquilo que nos traz a eleições foram casos que envolvem o Primeiro-Ministro, mas, quer dizer, eu não quero estar concentrado nos casos que envolvem o Primeiro-Ministro. Foi Pedro Nuno Santos que diz que são gravíssimos e agora pergunto-lhe porquê, depois, é porque há este dado novo, que são as explicações, e continuo a achar a coisa mais grave que se soube sobre Luís Montenegro até agora. Depois da explicação também. Voltamos, não é? Voltamos. Sim, voltamos. E eu já respondi. Quer dizer, eu já respondi também várias vezes, que acho que é o mais grave. Este caso tem uma investigação há 2 anos, quer dizer, já a determinada altura estamos os dois a repetirmos e ninguém ganha com estas repetições. Sim, eu gostava que justificasse porquê. Mas vamos então mas eu já justifiquei. Avançar. Nelma, peço desculpa. Eu já justifiquei. Porque é gravíssimo os parceiros da Câmara de Espinho? É um caso que está sobre investigação pelo Diabo do Porto. É só por isso? É só por isso? Tem porque há uma investigação... um inquérito aberto há 2 anos, é claro que isso dá outro peso ao caso. Não é pelo que se sabe Nelma, do que foi feito? Eu peço desculpa, quer dizer, acho que não ganhamos nada em continuar
neste tema, quer dizer, já estamos a não, é que também houve investigações com figuras do Partido Socialista e nunca se disse que era gravíssimo porque estava a decorrer uma investigação. É que nem constituído arguido foi, e mesmo que fosse, é um suspeito, e o Pedro Nuno Santos parece que tira as conclusões antes e condena antes dos resultados serem anunciados. Tanto da CPI como deste novo caso do Ministério Público. Eu acho que é prestar um péssimo serviço à democracia fazer de conta que é tudo normal. Fazer de conta que é tudo normal. Isso é que é prestar um péssimo serviço à democracia. Eu não faço isso. Não vou fazer isso. Isso é que seria fazer mal o meu trabalho. É fazer de conta que não se passa nada, que não há dúvida nenhuma. Parece que está a recuar um pouco na tentativa, até porque já admitiu e prometeu que ia continuar a falar da SPI Não Viva. Bem, mas estar uma entrevista inteira a falar sobre a SPI Não Viva e sobre a casa de espinho do Primeiro-Ministro não era, de facto, o meu objetivo. E, sinceramente, acho que, sendo matérias importantes para avaliarmos os políticos, também não me parece que seja aquilo que as pessoas querem ouvir. O PS não descola, mas o LIVRE tem parecido a dar alguns passos. Mesmo que não queira falar de sondagens, deixe-me fazer-lhe a pergunta na mesma. O que é que tinha a perder com uma coligação pré-eleitoral com Rui Tavares? Não se colocou. Cada partido vai fazer o seu trabalho, apresentar-se perante os portugueses. Uma coisa que é óbvia. Não procurou essa solução? Há uma coisa que é óbvia. Há um ano atrás, o Partido Socialista perdeu por 50 mil votos. E isso deu origem a um governo de direita, um governo da AD. O LIVRE teve 200 mil votos. E, obviamente, que este é um ponto importante. Eu tenho uma boa relação com Rui Tavares e com o LIVRE, mas não posso, obviamente, não podemos ignorar que a votação no LIVRE pode contribuir indiretamente para uma vitória da AD. Foi assim há um ano. Nós perdemos por 50 mil votos e o LIVRE teve 200 mil votos e a consequência disso foi um governo da AD. Ainda o queria voltar a ouvir sobre a campanha. Vai começar em breve. Vai contar com António Costa? Sabe disso? Já tem naquela arruada, por exemplo? António Costa é presidente do Conselho Europeu. Já está noutro campeonato? Não é isso. É presidente do Conselho Europeu. Não pode participar em campanhas partidárias, não é? Como é evidente. Não vai contar então com António Costa? Quer dizer, se António Costa tiver essa disponibilidade, agora eu imagino que o Presidente do Conselho Europeu não possa participar numa campanha nacional, é evidente. Tem que trabalhar com os líderes do governo, os chefes de governo de todos os países da União Europeia. Vamos falar de presidenciais, não são eleições partidárias, mas o Pedro Nuno Santos quer apoiar um candidato, acredito que seja para ganhar, para reclamar essa vitória. Já convenceu António Vitorino a avançar? Não é para reclamar a vitória, é porque nós achamos que precisamos de um Presidente da República da área política do Partido Socialista e, por isso, faremos tudo para que o candidato que venha a ser apoiado pelo PS possa ganhar as eleições presidenciais. Acho importante nós termos um Presidente da República com os valores da social-democracia, do socialismo democrático. E António Vitorino? António Vitorino é, obviamente, um quadro altamente qualificado do Partido Socialista. Mas tem tentado convencê-lo a avançar? Eu não posso falar das conversas que tive. A única coisa que interessa sobre esse tema é que o Partido Socialista, quando houver candidatos da sua área política, decidirá o seu apoio. Quem aparentemente não precisa de grandes empurrões ou que o convence é António José Seguro, parece estar convencido a avançar. O Pedro Nuno Santos gostava um dia, já enquanto ex-secretário-geral do Partido Socialista, concorrer a Presidente da República e não ter o PS a apoiá-lo? Para já não penso nisso, não é? Eu só penso no 18 de maio e em vencer as eleições legislativas e o Partido Socialista apoiará com certeza um candidato e faremos tudo para que esse candidato ganhe as eleições. Sim, mas só isso que posso dizer. Vangloriar-se a sua empatia. Portanto, deixe-me pedir-lhe que se coloque no lugar de António José Seguro. À partida avança para a Presidente da República, ainda sem a garantia de um apoio do PS, pelo menos não é muito expressivo nesse sentido. Ao dizer, por exemplo, se António José Seguro avança, o PS está pronto a apoiá-lo, e essa frase nunca foi dita, e por isso pergunto-lhe mais uma vez se gostava um dia de estar naquele papel enquanto ex-secretário-geral do PS e não ter a garantia que o Partido Socialista o apoie. O Partido Socialista, quando houver candidaturas da nossa área política, o Partido Socialista vai decidir o apoio. Quer dizer, isso não há mais para dizer sobre este tema do que isto. Só apoia António José Seguro se for o único a avançar, então?
É essa a garantia? Não é nada disso que estou a dizer. Estou a dizer que Está a dizer que tem que decidir? Quando nós conhecermos da disponibilidade dos diferentes intervenientes da nossa área política, nós vamos com tranquilidade decidir o nosso apoio e fazer tudo para ganharmos as eleições presidenciais. Muito bem, obrigada por ter vindo. Obrigado, espero que da próxima vez mais país e menos Luís Montenegro. Deu-me várias lições, obrigada. Desculpe, não era a minha intenção.